Alô galera, boa noite. Rapaziada, começando a chegar aí com a gente na nossa resenha Flu News. Mais uma derrota do Fluminense. Situação complicadíssima no campeonato. Imagina se não fosse aquela virada épica, hein? E aí, pessoal chegando: Ronaldo Oliveira, Fábio Pedrinha, Christian Silva, Kleber Santana, Arnaldo Guerreiro, boa noite Arnaldo, Abraão Neto, Paulo Júnior, boa noite Paulo, Paulo Souza, Marcos Vinícius Lacerda, meu amigo Rodrigo Machado aqui que colabora lá com a gente nas publicações diárias lá do canal Flu News, Abraão Neto, Marlinice, Rodrigo Figueiredo, Marcos Correia, Márcio Costa, Felipe Oliveira, pessoal chegando aí, já tem gente bastante puto com essa situação, com essa atuação do Fluminense. O José Luiz Batista, Rafael Renda, João, peraí, perdi aqui, João Marlinice, Manuel Cruz, Cláudio Roberto, Antônio João, Matheus Farias, Manuel Vicente, José Roberto, Marco Veloso, meu amigo Marco Veloso. Marco, ó, segunda-feira, hein? Lá no Mesa Redonda Flu News. Estamos esperando você lá, hein? Breno Willi. E aí, o Breno Willi já coloca um comentário aqui que eu acho que a gente vai começar por aí. Só começando aqui com outro pessoal que está participando: Fábio Oliveira, Ricardo Albuquerque, igual o Marco Veloso, a opinião dele também é minha, quem não faz leva, não tem jeito. Leonardo Henrique, Roberto Piluso, Arnaldo Guerreiro, Marcelo Gamas. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do jogo. Primeiro, falando aí da escalação do Fluminense, né? Fernando Diniz surpreendeu muita gente, principalmente os torcedores. A gente cobrava muito essa mudança do esquema com 3 zagueiros, pedindo para ele trocar de esquema, botar um time mais ofensivo, e hoje ele surpreendeu e colocou um time até ofensivo demais. Eu sinceramente não esperava esse time, mas confesso para vocês que eu gostei do que vi. Achei um jogo bom. E é aquela situação, o que tem de reclamar do jogo de hoje, fora os gols perdidos, que é uma coisa que a gente já vem reclamando, outra coisa também que a gente já vem falando aqui é a demora nas substituições. O Fluminense fez uma substituição hoje, quando já estava atrás do placar, que devia ter sido por volta dos 26, 28 minutos, se eu não me engano. Aí depois foi trocar os 43 minutos para colocar o Kelvin. Aí, gente, os 43 minutos, o que o cara vai fazer aos 43 minutos do segundo tempo com o time do Botafogo todo recuado? Sem, ele trocou por trocar. Vamos dizer que ele deu a vantagem para o Botafogo, foi um tempo gasto. Então, acho complicado. Mas o time ao todo eu achei muito bem. A gente já viu o Ione jogando aberto pela esquerda, onde a gente vinha falando que ele renderia mais, e realmente rendeu, foi melhor. Eu só me incomodo com essa situação. O jogador começa por uma ponta e vai nessa ponta até o final do jogo. Teve uma certa hora do jogo que a gente viu até o time do Botafogo inverter. Não estava dando certo com o Eric pela direita e o Pimpão pela esquerda. O Botafogo inverteu. O Pimpão foi para a direita e o Eric veio para a esquerda. Então acho que no Fluminense falta um pouquinho disso. O primeiro tempo do Ione foi muito bom, jogando pela esquerda, mas o segundo tempo praticamente não existiu. O Barroca viu que ali o Fluminense estava levando vantagem, então ele tirou o Pimpão, abdicou de atacar, tirou o Pimpão e colocou um jogador para marcar só o Ione Gonzalez, porque sabia que o jogador não ia sair daquela área do campo. Então acho que falta, além do que a gente já vem falando, que é melhorar na finalização, ser mais ágil nas substituições, sentir o jogo, falta isso também. A gente mudar o esquema dentro de campo. Talvez uma hora, uma circunstância ou outra do jogo, inverter o Alan com o Caio Henrique, o Ione ir para a ponta direita, não ficar só na ponta esquerda.
Outra coisa que eu senti falta é dar mais a bola no Pedro fazer o pivô, que o Pedro faz muito bem isso e o Fluminense fica muito parado. Eu acho que quando a bola chegou no Pedro para fazer o pivô, foi onde a gente teve as melhores oportunidades do primeiro tempo e até no início do segundo tempo, quando o Caio Henrique entrou na cara do Gatito. Mas aí o goleiro do Botafogo hoje foi muito bem, fez a partida que a gente já está acostumado a ver o Gatito fazer. O Gatito é um excelente goleiro, foi muito bem. E muito torcedor colocando a derrota nas costas do Luciano. E aí, muita gente me questiona, acha ruim. Eu não coloco nas costas do Luciano. Porque a gente reclamar quando o resultado já tá feito, no caso depois do jogo, é fácil. Mas na hora do lance eu até falei, porra, podia ter rolado a bola pro Pedro. Mas o cara faz uma jogadaça, foi uma jogadaça. E aí dá pra entender. Claro que eu queria que ele rolasse a bola pro Pedro. O certo era rolar a bola pro Pedro. Mas ali a maioria dos jogadores finalizaria do jeito que ele finalizou. Tentou bater de chapa no canto e o Gatito fez uma excelente defesa. O cara fez uma jogadaça e tentou se consagrar. Claro que a melhor oportunidade seria tocar pro Pedro. Mas escolheu a jogada errada. Mas eu entendo a escolha dele. Não concordo, mas entendo. Agora, acho que a torcida que foi está de parabéns. A gente cobra muito aqui a presença da torcida. Infelizmente, de última hora eu não consegui ir, tive alguns problemas. Mas a torcida que foi está de parabéns. Compareceu não da forma ainda que a gente espera. Claro que a gente espera que encha muito mais. Mas está de parabéns e principalmente após o jogo aplaudiu o time. E aí, normalmente quem reclama é quem está em casa, que vê pela televisão e quem está acostumado aí ao jogo, às vezes tem gente aqui que não foi hoje por algum motivo, sabe que lá dentro do Maracanã a gente vê outro jogo. Tem o jogo visto da TV e o jogo visto do Maracanã. Acho que quem foi ao Maracanã hoje teve a mesma sensação que eu tive, que é um time que foi superior ao Botafogo e de certa forma a gente perdeu nos nossos erros. O gol do Botafogo foi numa jogada entre que eu vi ali mais uma bobeira do Gilberto, porque ele vê o Daniel vindo de longe e ele sai da marcação do lateral esquerdo do Botafogo, que agora me fugiu o nome. Ele sai da marcação, ele deixa o lateral do Botafogo com todo o campo, deixou o cara pensar no que ia fazer, ver a melhor jogada, e aí o Alex Santana, que pô, é um cara, acho que é um baita jogador, um ótimo jogador, uma boa aquisição do Botafogo, entrou sozinho porque a gente não tinha o volante, que a gente cobra tanto. Aí acontece, né? A gente cobra tanto. O time jogou muito bem, foi bem, principalmente no primeiro. O primeiro tempo era para ter sido uns 2-0 Fluminense, mas infelizmente não deu. Aí acontece, o jogador, quem deveria ter marcado era o Daniel, mas o Daniel estava vindo fazer a cobertura do Gilberto para pegar o lateral do Botafogo. E o Ganso não é marcador, o Ganso não vai entrar na área para marcar. E aí o Alex Santana entrou sozinho, o cara sabe fazer gol, é daqueles volantes que sabe fazer gol. Cabeceou muito bem, sem nenhuma chance para o Rodolfo. Mérito total do jogador do Botafogo. Eu acredito, né, mais essa vitória ao técnico do Botafogo do que a uma partida ruim do Fluminense. Acho que o técnico do Botafogo enxergou muito bem o jogo, já fazendo essa alteração no intervalo, que ali eu acho que ele matou o ataque do Fluminense, que era onde a gente estava tendo vantagem com o Ione pela esquerda. E depois nas substituições, né? Que aí ele praticamente anulou qualquer oportunidade de ataque do Fluminense, ganhou o meio de campo e o Diniz demorou muito a mexer. E o que a gente até viu o narrador lá, o Luiz Carlos Júnior, falando depois, que eu concordo com ele. A gente vê o Fluminense jogando bem, só que os resultados não vão aparecendo. E aí foi a mesma coisa que aconteceu no Atlético Paranaense. O Diniz fazia um bom trabalho, o time jogava bem, mas não ganhava. E aí caiu, né? Eu ainda torço, acredito, pelo Diniz, mas é o que a gente vem falando sempre. Algumas teimosias que tem que mudar. Hoje a escalação eu achei boa, tanto que a gente mandou no primeiro tempo, mas demora a mudar. Então tem que ainda rever algumas coisas
A gente já viu que o Alan dá para jogar de primeiro volante. Talvez possa ser o Ayrton e o Bruno Silva ficar no banco. E aí a gente tem que ver quando o Mascarenhas voltar se ele consegue botar esse meio de campo que a gente sempre espera aqui, que é o Caio Henrique e o Alan na volância. A gente espera muito, eu ainda acredito que a gente vai ver esse meio de campo do Fluminense e aí vai ter um salto de qualidade muito bom nessa equipe. E aqui ó, o Jonatas Álvares Cabral pedindo para eu falar sobre o Kelvin. Ô, Jonathan, vou falar o que do Kelvin? O cara entrou aos 43 do segundo tempo. Pô, tem o que falar, entendeu? Pô, o treinador tem. É o que eu tô falando, a gente só tinha uma jogada pela esquerda no primeiro tempo, que é o Ione com as ultrapassagens do Caio Henrique. O Luciano não é meia, não é ponta direita. Aí o Botafogo fez um gol, troca logo, bota o time pra frente, pô. É o que a gente vem falando. Eu defendo, ainda acho que o Luciano tem que ser titular. Muita gente me cobra e eu respeito a opinião de cada um, mas ainda acho que o Luciano tem que ser titular. Pô, mas tá perdendo? Tira. Tira o Luciano, bota um jogador aberto, bota o Kelvin que seja, bota o Evandro. Não deu certo. Mesma coisa o Daniel. O Daniel fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não estava bem. Não precisa demorar para mexer. Viu? Sentiu ali o cara, pô, deu uns dois, três passes errados, não entrou, parece que não voltou no ritmo do segundo tempo. Troca. Então, entendeu? Demora muito essas mexidas. Então acho que é isso que pelo menos me incomoda. Não sei aos outros torcedores, eu vejo muita gente aqui também reclamando de muitas coisas. Então é isso que me incomoda. Essa demora na mexida, como foi no caso do Kelvin. E aí eu vou falar o que do Kelvin? Não tenho o que falar. Eu já vi alguns comentários aqui, o pessoal reclamando do Ganso. Gente, aí, pô, não sei se eu vejo um futebol diferente. Pô, o Ganso é maestro, gente. Vai querer ver o Ganso correndo de uma ponta a outra? O Ganso vai fazer a bola girar, esse é o papel dele. Quando a bola chegou, ele deu bons passes. No primeiro tempo foi bem, o Lucas Neves perguntando e o Ganso. Acho que no primeiro tempo ele deu alguns passes, alguma dinâmica no jogo do Fluminense. Só que a gente necessita da jogada de individualidade também, que não tem, não existe. Se vocês forem parar para ver, o Fluminense melhorou na reta final do segundo tempo, claro que já estava atrás do placar, mas com a entrada do Léo Arthur, com chute de fora da área, que é uma coisa que a gente vem pedindo também. Entendeu? E aqui ó, o Wagner Campani falando que o Luciano tem que ser titular em outro time. Hoje em dia é isso também. O torcedor às vezes escolhe um jogador para Cristo. A gente tinha o Rodolfo no Campeonato Carioca, aí falhou. Aí a gente tinha o Bruno Silva. Aí, pô, o jogador começou a ir mal. Aí tem o Luciano. Daqui a pouco a gente não vai ter time. Entendeu? Acho que a gente tem que apoiar um pouquinho mais. Eu vi também um comentário antes do jogo da Fernandinha Maia, apresentadora do Sport BT Rio. E ela falou exatamente a mesma coisa que eu cobro aqui da torcida do Fluminense. Só que ela cobrou no caso da torcida do Botafogo, que vai ao lateral direito Marcinho. E a mesma coisa do Luciano. Luciano praticamente, hoje não estou falando do Maracanã, que eu acho que quem foi ao Maracanã está de parabéns, incentivou o time do início ao fim, principalmente no final. Mas quem fica de casa o tempo inteiro reclamando do Luciano. É uma carga negativa em cima do jogador. Eu vou dizer, é difícil, eu acho difícil hoje o Luciano fazer um gol, porque os próprios torcedores do Fluminense parecem torcer contra o cara para chegar depois e falar, ah lá, viu, não falei? O cara é fraco. Entendeu? É uma coisa que sinceramente não dá para entender. A gente não torce, parece que a gente não torce a favor dos nossos jogadores. Eu não estou falando isso só do comentário aqui do Wagner, não. São muitos torcedores. Nos grupos de WhatsApp é a mesma coisa. O pessoal questiona. Não estou falando só do Luciano, não. A gente fala do Luciano, a gente fala do Bruno Silva, a gente fala do Rodolfo, daqui a pouco é do Gilberto, a gente reclama a mesma coisa. Então, gente, eu acho que falta um pouquinho também. Pelo menos a minha visão é o que eu vejo. Quem tem uma visão diferente, a opinião de cada um, mas eu acho que falta um pouquinho do torcedor apoiar os jogadores que estão em campo. A gente vê o Fluminense jogando um pouco não, jogando muito acima do que a gente esperava. Quem esperava ver o Fluminense jogando? Hoje a gente perdeu mais uma vez um clássico. Mas só que nos outros clássicos seria o contrário. O Botafogo estaria atacando e o Fluminense defendendo. Hoje o Botafogo
numa jogada esporádica, conseguiu fazer o gol. Me fala uma defesa do Rodolfo. Não teve. O goleiro deles fez várias defesas. E aí, o meu amigo Rildo Queiroz aqui com a gente, falando aqui, ó, respeito sua opinião, mas não dá para aturar o Luciano perdendo os gols desse jeito. Primeiro contra o Santos e agora contra o Botafogo. E aí, falta um pouquinho realmente a finalização, não é só o Luciano. A gente teve outros jogadores também com oportunidade. Caio Henrique, que a torcida adora, eu particularmente acho um jogadoraço. Entrou na cara do Gatito. Ninguém lembra que o Caio Henrique entrou na cara do Gatito e perdeu um gol, só lembra do Luciano. O Caio Henrique teve uma oportunidade mais clara do que a do Luciano. Claro que o Luciano era para ter rolado para o Pedro. Mas o Caio Henrique saiu na cara do Gatito. Era só tocar no canto. Ele tocou em cima do goleiro do Botafogo. Entendeu? Então por isso que eu falo dessas possíveis cargas negativas que a torcida do Fluminense joga em cima de alguns jogadores. Então falta um pouquinho disso, a gente parar para pensar, o Ganso voltando hoje. Aí já estão criticando o Ganso, o principal jogador do Fluminense, gente. Tem o Pedro que joga muito, mas o Ganso joga muito bem. O Marcelo Clapp. O Luciano é um jogador nota 7. O problema é que ele acha que é um jogador nota 10. E aí eu também concordo um pouquinho com o Marcelo. E aí é o que a gente fala. Na minha visão, o Luciano ainda é titular. Mas para ele voltar a ser um nota 7 e se achar um nota 7, talvez falte a parte do técnico. Porque é o que a gente vem sempre falando. Pelo menos eu falo sempre nas minhas resenhas aqui pós-jogo, falo lá no Mesa Redonda. Por que não pode tirar o Luciano no meio do jogo? Troca, não deu certo. No começo do jogo foi bem, ele fez aquela jogadaça, uma linda jogada, mas no segundo tempo não deu certo, nem o Luciano, nem o Daniel. Dois jogadores que foram bem no primeiro tempo, mas que não estavam bem no segundo antes de levar o gol. E não trocou, demora muito para mexer. E aí também eu acho que parte da torcida cobra, porque o jogador tá mal e fica até o final. Então talvez se o jogador tivesse mal e o treinador tivesse essa sensibilidade e trocasse, talvez a torcida também não pegasse tanto no pé. Gente, eu falo aqui do Diniz, mas é o que eu friso sempre. Eu falo para que possa ser revisto esses erros, não querendo que saia. Para mim o Diniz está fazendo um excelente trabalho. Claro que os resultados não estão vindo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas eu ainda acredito no trabalho do treinador. Acho que tem que continuar, mas tem que mudar algumas coisas. E aí o Edinaldo, o Caio Henrique não é atacante, ao contrário do Luciano. O Matheus Ferraz não é atacante e faz gol de cabeça. Então se o cara não é atacante, então chega para ele e fala, Caio Henrique não entra na área. Vai só pela linha de fundo, não faz o facão. O Gilberto não é atacante, entra na área e faz gol. Então é o que eu estou falando, não é só culpa do Luciano, gente. Não é só isso. Lenilson Leskeves, Ganso lento. Foi só ele voltar ao time que ficou malemolente. E aí, gente, o Ganso, esse é o futebol do Ganso. Vocês querem o Ganso o quê? Quer o Ganso correndo mais que o Ione? O futebol do Ganso é esse, é de toque de bola. O Ganso vai jogar sempre assim. E vai ter jogos que ele vai deixar os companheiros 3, 4 vezes na cara do gol. Ele está voltando hoje, vamos ter essa consciência também. Não vamos botar essa carga negativa em cima dos nossos jogadores. Vamos tentar apoiar nossos jogadores. E aí o que acontece? Uma excelente vitória em cima do Grêmio. A torcida compareceu, um número fantástico hoje. Fantástico não, número bom. Aí perdeu hoje. Aí o pessoal desanima para quarta-feira. Quarta-feira é outro jogo. O Cruzeiro... o Cruzeiro veio aqui, tomou de 3 do Flamengo, não viu a bola, num time que a gente cansou de dar prejuízo também, que é o Flamengo. A gente fez jogos duríssimos contra o Flamengo. Por que a gente não pode fazer contra o Cruzeiro? E aí o torcedor do Fluminense já chega, se não ganhar do Botafogo, não vai ganhar do Cruzeiro. Gente, é outro jogo. Vamos acreditar mais no nosso time. Eu acreditei contra o Grêmio, eu acreditei hoje, não deu, e continuo acreditando contra o Botafogo. A torcida do Fluminense não é mais aquela torcida do eu acredito lá de 2009, 2008, 2009. Quando ninguém acreditava que a gente ia chegar numa final de Libertadores e nós chegamos e perdemos, nós sabemos muito bem por quê. Quando ninguém acreditava que nós íamos sair do rebaixamento, nós saímos. Então a torcida do Fluminense parou de ser aquela do eu acredito e ser que fica do sofá reclamando também. Então, vamos tentar incentivar o time.
Ó, João Maciel, Léo Arthur no lugar de Luciano para ontem. É uma alternativa. Hoje, no jogo de hoje, o jogo de hoje não, né? Vamos pensar já contra o Cruzeiro. Eu entraria talvez com mais um volante ali no lugar do Daniel e entraria com o Léo Arthur no lugar do Luciano, sim. Entraria com o Ganso, Léo Arthur, Alan. O Mascarenhas ainda não sei quais são as condições dele, se tem plenas condições de jogo, aí colocaria ele na esquerda e o Caio Henrique no meio. Aí se desse para montar esse time, para mim ficaria perfeito com a saída do Luciano e a entrada do Léo Arthur. E é o que eu venho falando, o Léo Arthur para mim já vem pedindo passagem há muito tempo. E o Daniel foi muito bem contra o Grêmio, fez um bom primeiro tempo hoje, mas eu ainda não entendo se o Léo Arthur já vem jogando bem há alguns tempos, porque passa na frente. Eu acho que, ao meu ver, pelo que vem jogando, primeiro teria que ser o Léo Arthur para depois ser o Daniel. Não criticando o Daniel, volto a falar, o Daniel foi muito bem hoje, mas eu acho que a gente tem algumas prioridades. O Kelvin entrou aos 43? Entrou. E o Evandro? Complicado porque a gente não vê treino. Mas o Guilherme, pô, chegou ontem e jogou de titular contra o Grêmio. Então, Diniz, não vamos perder o vestiário, tem alguns jogadores passando na frente. Aí eu, pô, não vê treino. Aí não tem como a gente opinar muito dos jogadores que a gente não vê em campo. Mas, pô, vamos ver. Vamos ver, porque não deixar assim, senão fica complicado. Se perder o vestiário já era. Bruno Tavares. O pensar do Ganso é muito na frente. O time não acompanha o raciocínio dele em várias partes do jogo. O Bruno, concordo com você. Você vê que tem algumas bolas que ele dá no vazio e o jogador do Fluminense não chega. Parece que a bola foi muito à frente, mas se o jogador do Fluminense tivesse lido o mesmo jogo que ele, o jogador chegaria. Então, concordo em algumas coisas. Aí a gente vê, talvez reclama muito do Ganso lento, mas o Ganso vai ser lento sempre. O diferencial dele vai ser o toque de bola. Aí meu amigo aí, ó, Tadaó Shioka, sempre presente nas resenhas, chegando aí com a gente. John Lennon, tem que colocar o Pablo Diego. É outro jogador que a gente vem pedindo há bastante tempo e o Kelvin hoje pulou à frente do Pablo Diego. Aí eu volto a falar, a gente não tá vendo treino, não sabe como é o jogador no dia a dia, mas pulou à frente. Matheus Santos, Guilherme jogou hoje? Não, não entrou. Paulo Henrique, apanhar em clássico mais um dia normal. O complicado é esse, ó, é porque a gente vem falando. O time foi bem, primeiro tempo sobrou em campo, segundo tempo acho que caiu principalmente no começo do jogo, depois foi pro abafo, ainda conseguiu levar algum perigo, mas o saldo que fica é esse, mais uma derrota em clássico. Botafogo meio que não fez nada para vencer o jogo, uma bola marota fez o gol. Então, vamos falar o quê? Lenilson Lesqueves aqui de novo com a gente, ó. Será que Guilherme não é melhor que o Danielzinho? Mas aí não é será, né? O Daniel contra acho que o Daniel é o que eu falo do passar à frente. O Daniel para mim passou à frente do Guilherme contra o Grêmio. Jogou muito bem. Contra o Grêmio fez um bom primeiro tempo hoje. O Guilherme, pelo que ele mostrou contra o Grêmio, não está na frente do Daniel. Isso aí, se ele é melhor, se ele vai render mais, só o futuro vai dizer. Mas pro futuro dizer, o treinador tem que botar ele em campo também. Como é que eu vou falar hoje que o Evandro é melhor que o Luciano? Que o Evandro é melhor que o Ione? Que o Pablo Diego tem que entrar no lugar do Luciano? Como é que eu vou falar? Não tem como falar, eu não vejo o cara em campo. O Douglas Almeida aqui, ó, falando do Gilberto. Gente, o Gilberto vai ficar sempre um ponto negativo pra gente, porque aí foi o que eu falei lá no começo da resenha. O Fluminense só tem jogada pela esquerda. Quem é o jogador que apoia as subidas do Gilberto? Não tem. O Gilberto sobe sozinho. Não venho falando isso de hoje, já venho falando de algum tempo. O Ione jogava centralizado, o Luciano fazia o papel de meia, como fez hoje, e o Everaldo aberto pela esquerda. Só inverteu isso. O Luciano continua fazendo o papel de meia, o Ione vai para a esquerda e o Pedro centralizado. Quem apoia com o Gilberto? Pô, teve bola dele subir contra 3 jogadores do Flamengo, do Botafogo. Então não tem muito o que culpar. Acho que ele falhou no gol, para mim foi mais falha dele do que dentro da área, porque ele teria que ter dado o primeiro combate no lateral, mas não dá. E aí eu fico com um comentário aqui, ó, do Flu e Taparraro. Todos jogaram bem, coisas do futebol. Jogaram bem, alguns
em algum determinados momentos do jogo. Mas igual vai falando, o Luciano e o Daniel acho que fizeram hora extra em campo. Foram bem em algumas partes. Primeiro tempo o time foi muito bem, mas no segundo não foi. O Daniel e o Luciano tinham que ter saído aos 15 minutos do segundo tempo. Não saíram. Então, realmente, o Fluito, o time jogou bem? Jogou. Mas, pô, será que o técnico não viu que dos 15 minutos do segundo tempo não ia sair nada? Tava nítido. O time parou de jogar. Aí só jogou quando levou o gol e foi pro abafa. Então falta um pouquinho disso. Tadashi Oka aqui falando. Luciano se acha craque do time, ele tem que ser mais um. E aí, Tadashi, foi o que eu falei. Como é que faz ele se sentir um jogador comum, entre aspas, né? O técnico substituindo ele. Porque fica a sensação de se for mal, se for bem, vai continuar em campo. Ainda acho que ele tem que ser o titular. Mas quando chega a certos determinados momentos do jogo, como o início do segundo tempo que ele não foi bem, troca. É isso, eu acho que é isso que tem que acontecer. E aqui um grande abraço pro meu amigo Lui, chegando aqui com a gente. Deixa aí, qualquer coisa, deixa um comentário aí pra gente. A gente vai debatendo aqui, Lui. E aqui ó, o Luciane Ferreira. Falta poder de decisão. E é o que a gente vai falando. Hoje o goleiro do Botafogo foi bem. O gol que o Luciano perdeu é um gol que não se perde. Teria que ter rolado pro Pedro. O gol que o Caio Henrique perdeu é um gol que não se perde. Mas, porra, a bola que ele pegou lá no chute do Léo Arthur. Então o goleiro deles também foi bem, mas a gente perdeu gols que não se perde. E aí, com certeza aqui com a Luciane. Falta poder de decisão. O Pedro entrou hoje, e aí é o que a gente vem sempre pedindo. O Pedro também só entrou hoje, a gente tem que frisar, porque o Everaldo saiu. Porque o Pedro demonstrou nitidamente que ainda não tem condições de atuar os 90 minutos. Não está com aquele ritmo de jogo que a gente se esperava. É um cara muito diferenciado, demonstrou isso principalmente no início do primeiro tempo. Mas falta ainda algum ritmo de jogo para ele. Acho que mais umas 3 partidas aí é fogo, né? Que aí tem mais, acho que mais 5 ou 6 partidas para a Copa América. Aí quando o Pedro estiver pegando o ritmo, para. E aí é complicado. E aí, ó, de novo, o Fluminense tá Parraro tendo praticamente a mesma visão que eu. Os caras estão um excelente goleiro, é um baita goleiro. Quando precisou dele, ele fez a diferença. É, vou fazer o quê? A gente teve oportunidade e não fez. Os caras foram lá, fizeram o gol. Quando precisaram do goleiro, o goleiro pegou. Simples. Aí não tem como ficar falando aqui de culpando o A, culpando o B. O goleiro fez a diferença. Fez a diferença. Ó, o Cláudio Zorreia, aqui, ó, imagino que seja esse o seu nome, Cláudio. Se não for, peço desculpas. Falta um goleiro. O Rodolfo não teve culpa hoje. Fez uma defesa, não foi exigido. A cabeçada nem o Gatito pegaria. Vamos botar dessa forma? Nem o Gatito pegaria. Então não tem nem o que reclamar do goleiro hoje. Não tem. E aí, ó, o Ribamar. Mesma opinião que a minha. O trabalho é ótimo. Vamos ter calma. E aí também, eu pelo menos ainda tô calmo. Já vejo muita gente da torcida reclamando de muitos jogadores do trabalho do Diniz, mas é o que eu venho falando, o trabalho está muito bom, a gente vê o desempenho do time em campo bom, mas os resultados não aparecem. O problema é que o futebol brasileiro é resultado. E aí vamos torcer para que os nossos dirigentes saia da casinha aí, não fique só esperando, vê mesmo o todo, não vejo só o resultado. Sabe me dizer se o Walter vem? Está na mesma situação, acredito que não venha não, porque o Fluminense poderia contar com ele só para o brasileiro, e eu acho que se for vir, só se o Rodolfo tiver mais seguidas falhas, ou talvez só se vir um novo presidente e achar mesmo que seja necessário. Nas circunstâncias do momento, me parece que a gente vai ficar com o que nós temos mesmo em situação de goleiro. Lenilson Lesqueves aqui, ó, falta um goleiro de referência para nós. Aí eu acho que o goleiro hoje nem tem muito o que falar, não. Max Pereira, Everaldo faz falta para quebrar as linhas? Acho que não fez falta hoje. Se o Everaldo tivesse em campo, para mim, o resultado ia ser indiferente. É um jogador que, a meu ver, ele se embola muito com a bola. Tem suas valências, principalmente naquele 1-1. O Ione já é um jogador mais de arrancada, mas eu acredito que não mudaria muita coisa não. O Luiz Moura, você fica pulando os comentários, assim não adianta participar. O Luiz, são muitos comentários, cara, não tem como eu ler todos.
A minha vontade era ler todos os comentários e debater todos os comentários, mas pô, são muitos, cara. Os que eu consigo ver, os que eu consigo acompanhar, eu vou lendo. Entendeu? Vai participando, vai deixando seu comentário, que quando eu for vendo, eu vou lendo, vou acompanhando. Mas são muitos, imagina, se eu for ler os comentários de cada um e falar e dar a resposta para cada comentário. Entendeu? Não tem como, fica um pouco complicado. Mas sempre que eu puder ver os comentários e fazer vocês também participar da resenha, eu vou fazer. Falou? Não fica chateado não. Ó, o Luiz Gustavo, tem que trocar o Luciano pelo Kelvin já no próximo jogo. O que você acha? É o que eu estou falando. Não tem como falar muita coisa de alguns jogadores porque a gente não viu o treino do dia a dia. Mas o Evandro, acho que já é um jogador que eu queria ver o Evandro dentro de campo. Eu queria ver o Pablo Diego. Aí muita gente fala, pô, mas o Pablo Diego veio mal ano passado. É, o Everaldo também. O Everaldo estava mal. O Everaldo era banco ano passado. Chegou o Diniz e ele virou titular e um dos principais jogadores do time. Então eu queria ver um pouco do Pablo Diego ainda. Eu ainda acredito no Pablo Diego, principalmente aberto pela direita, que eu acho que é onde ele joga bem, jogou bem quando entrou no Fluminense, e o que falta hoje. Então eu queria ver o Pablo Diego ali. Ó, o Washington Jorge, o Kelvin, a última bola do jogo, pô, e aí eu concordo com você, né? A última bola do jogo dentro da área, pô, chuta, vendo o que que dá. A última bola do jogo, literalmente a última bola do jogo nos pés dele. E aí só respondendo lá ao meu amigo, que eu me desculpe, esqueci seu nome, eu trocaria contra o Cruzeiro, tiraria o Luciano e colocaria o Léo Arthur. Eu quero ver o Léo Arthur desde o começo no jogo, porque para mim é um cara que vem pedindo passagem e vem jogando muito bem. Se não for para tirar o Luciano, eu tiro o Daniel, mas eu acho que o Léo Arthur já pede passagem para ser titular desse time do Fluminense para ontem. Eu não venho falando disso hoje. Para mim é um cara que todos os jogos que entrou foi muito bem. E não entendo de alguns jogadores, como o Daniel, que repito, foi muito bem hoje, foi muito bem contra o Grêmio, pular à frente do Léo Arthur. Mas espero ver já contra o Cruzeiro ele de titular. O John Lennon de novo, cadê o Calazans? E aí o Calazans, eu tenho quase certeza, isso é uma opinião minha, não é informação. O Calazans está acabando o contrato, está em negociação com o São Paulo, então acho que não entra. É aquela situação, um jogador que não quer renovar, já está praticamente negociando com outro time, e aí o técnico não conta mais com ele, então dificilmente ele entra. Eu acho que o Calazans não entra mais no time do Fluminense, não. E Augusto Silva. Rapaz, contrato goleiro do Uruguai. Pô, gente, o goleiro acho que não fez tanta diferença. É claro que se a gente for ver num todo, igual o Botafogo. O Botafogo venceu por quê? Porque quando precisou do goleiro, o goleiro foi bem. E aí é aquela história da torcida que acha que o Rodolfo não passa confiança. E aí é o que eu venho falando. Se for para contratar um goleiro, é para trazer um goleiro que chegue e jogue e seja titular incontestável, como foi o caso do Cavalieri. Cavalieri, quando chegou, entrou, vestiu a camisa e foi titular incontestável. Falhou no começo porque estava sem ritmo de jogo, mas foi titular incontestável. Então acho que se for para trazer um goleiro hoje para o lugar do Rodolfo, tem que ser assim, um jogador incontestável. Ó, o Irlando Maciel, time fraco. E aí, Irlando, já pega esse teu comentário. Se o time é tão fraco igual você colocou aqui em caixas altas, então o trabalho do Diniz é muito melhor do que a gente vai falando. Eu não acho o time tão fraco como você está descrevendo aqui no seu comentário. Respeito sua opinião. Mas se for levar por esse lado, se o time é tão fraco, o trabalho do Diniz é muito além do que a gente fala, porque a gente jogou em alguns momentos do jogo de igual para igual com o Santos, ganhamos do Grêmio em Porto Alegre, fomos superior praticamente o jogo todo diante do Botafogo. É o que a gente vem falando, o resultado não aparece. E aí é complicado. E aí não dá. Flui Taparraro de novo, Danielzinho foi show no primeiro tempo. Primeiro tempo eu concordo, acho que ele foi bem. Douglas Almeida, precisamos de um lateral esquerdo. E aí eu concordo com você, Douglas, porque já ficou nítido que não vai utilizar o Marlon. Já estamos perdendo tempo com o Caio Henrique. O Caio Henrique era para ser improvisado, ele já virou lateral esquerdo. Daqui a pouco ele vai ser improvisado no meio. Então eu concordo com você. O Calazans está machucado, e aí se o Calazans está machucado, a gente não tem lateral esquerdo. E aí ele volta, sente de novo. Aí volta o Caio, aí vamos supor, contra o Cruzeiro o Calazans volta. Pô, Calazans não, desculpa, Mascarenhas volta. Aí bota ele na lateral esquerda e o Caio Henrique no meio. O Caio Henrique faz um baita jogo no meio de campo, como eu acho que ele vai fazer, que ele é um baita jogador.
Aí faz um baita jogo no meio de campo. Aí o Mascarenhas se machuca. Aí volta o Caio Henrique para lateral. Então eu concordo aqui com o meu amigo Douglas Almeida que falta um lateral. Se não vai contar mais com o Marlon, empresta, vende. Não tem como ficar no elenco. Se a gente tem um lateral esquerdo apto a jogar e fica improvisando toda hora um meia, então se desfaz do lateral. Não tem como. Ricardo Oliveira, Luciano vai morrer abraçado com o Diniz. Aí já falamos do Luciano, Luiz Carlos Pereira, que tá um banho de banco pro Luciano. Aí o pessoal vai pegar muito no pé do Luciano, é o que eu falo. Talvez seja por isso, porque o treinador não tira. Então acho que falta essa sensibilidade do treinador. Se o Bruno Silva tivesse em campo hoje, só um exemplo, o gol do Botafogo, a torcida ia colocar a culpa no Bruno Silva. Então acho que falta essa sensibilidade. Talvez, eu já até começo a rever minha posição, talvez tiraria o Luciano, não pelo que ele faz em campo, porque eu ainda acho que ele rende alguma coisa em campo, se não é um excelente jogador, igual já comentaram aqui, um jogador nota 6, nota 7. Mas por essa implicância da torcida, porque qualquer coisa vai ser culpa dele. Então talvez seja. Acho que eu tiraria ele por causa disso. O Leonício Nesqueves teve a mesma sensação que eu. Parece que o Pedro tá mancando. Você notou? No primeiro tempo, eu vi ele meio que segurando o joelho, assim, passando a mão, sentindo tipo aquele desconforto no joelho. E aí foi até o que eu falei um pouquinho atrás aqui. Ficou nítido, pelo menos para mim, que ele ainda não tem condições de atuar 90 minutos. Atuou hoje porque meio que não tinha outro jogador, a torcida pedindo muito, querendo ver. Viemos de uma virada histórica sobre o Grêmio, o treinador lançou e até que jogou bem, acho que foi bem. Porra, 8 meses voltando no time titular hoje, achei que foi bem, principalmente nas jogadas de pivô e no primeiro tempo. Mas eu concordo, acho que ele ainda está sentindo não só o ritmo de jogo, como acho que ele sentiu algum desconforto no joelho. Valeu, galera. E aqui, ó, meu amor, minha namorada linda, Caroline Trindade aqui, ó, concordando comigo. Sei que ela não viu o jogo, mas tá aqui, ó, concordo. Carolzinha, um grande beijo, obrigado aí por estar vendo. Tô te esperando, cadê você? Te esperando aqui, ó, sentado. Te esperando. O Ricardo Garcia já está treinando. Aí eu não sei, deve ser o do De Amores, né? O De Amores já voltou a treinar com bola. Aí vai ficar à disposição do técnico, mas aí vamos pensar. Pedro que é atacante, jogador de linha, a gente já vê essa falta de ritmo dele, imagina o De Amores. Aí vai queimar o goleiro, né? Então, acho que por enquanto continuo com a opinião de que o Rodolfo. A minha opinião, vou ser sincero, dos 4 goleiros que nós temos hoje, o Rodolfo para mim é o melhor deles. E aí de goleiro é o que eu venho falando, vou bater na mesma tecla. Se é para tirar o Rodolfo, que seja um goleiro incontestável, que vai chegar, vai vestir a um e não deixar nenhuma sombra de dúvida. Essa é a minha opinião do goleiro. Ricardo Oliveira, posse de bola, não ganha 3 pontos. Aí é o que eu falo, o jogo tá bom, o time tá jogando bem, domina o adversário em grande parte do jogo, mas falta a vitória. E aí, será que vai ficar insustentável? Marcos Adriano, o trabalho do Diniz está ótimo, também acho o trabalho dele muito bom. E aí o pessoal perguntando ainda do De Amores. Vinícius Rodrigues, cadê o Evandro? Aí eu faço a mesma pergunta, Vinícius, cadê o Evandro? Não entra, não dá para entender. A gente também quer saber, cadê o jogador? Bota o cara para jogar. É complicado. John Lennon, foi o que eu perguntei, John Lennon. Por que demora tanto para substituir? Também queria entender. Quando a gente viu aos 15 minutos do segundo tempo, a gente viu que não ia sair nada e aí não trocou. Então, galera, queria agradecer mais uma vez cada um que esteve presente aqui com a gente. Meu amor da minha vida, Caroline Trindade me acompanhando aqui. Muito obrigado. Volte mais vezes, minha princesa. Quarta-feira, o que eu e Vilela vamos sempre falando, galera. Não vamos desanimar do Fluminense. Vamos ao jogo. Vamos empurrar o nosso time. Não ganhamos hoje, mas o time jogou bola. O time do Fluminense vem jogando bola. Vamos apoiar nosso time quarta-feira. Quarta-feira é outra atmosfera, é outro campeonato. Precisamos do apoio da torcida. Torcedor que é tricolor mesmo, de coração, não abandona o clube. Nós somos os torcedores do eu acredito.
Gente, vamos puxar pela memória. Em 2008, como eu falei, ninguém acreditava no Fluminense e nós chegamos numa final da Libertadores. 2009, ninguém acreditava que o Fluminense ia escapar do rebaixamento e nós escapamos. Por que não possamos deslumbrar coisas melhores esse ano? Então, galera, o primeiro que tem que acreditar no Fluminense sou eu, é você. Nós temos que acreditar no nosso time. Então, galera, não vamos desanimar do Fluminense. Espero vocês, todo mundo, 30 mil, 40 mil. Vamos lotar o Maracanã na quarta-feira, nesse jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo de extrema importância. Por uma vitória contra o Cruzeiro na quarta-feira, dá um ânimo gigante pro elenco. Então vamos apoiar, vamos se fazer presente, nos fazer presente. Mostrar que nós não nos abalamos com uma derrota, como diz aquela música. Um gol sofrido não vai me abater, eu não vou parar de cantar. Então vamos, galera, vamos ao estádio, vamos empurrar o Fluminense. Quarta-feira eu tô lá, mas antes temos a nossa mesa redonda amanhã. Amanhã não, desculpa, já com domingo na cabeça, né? Nossa mesa redonda, segunda-feira. E aqui, ó, Suelen Kazakevich, eu acredito. E aí, Suelen, eu também, como você, eu acredito. Vinícius Rodrigues falando que estava lá, deve ser da final da Libertadores. O Fluita também falando que acredita. Então, galera, nós vemos que nós ainda temos torcedores que acreditam no time. Você que não acredita, começa a rever, acredite. O Fluminense é gigante. O Fluminense já demonstrou que é maior do que tudo, que é maior do que todos. Nós somos o time do impossível, o time do improvável. Então vamos acreditar no nosso time. Nós somos os torcedores do Fluminense Futebol Clube. Aquele que não desanima nunca. Não vai ser agora. Se ano passado, com o time jogando futebol mediano, nós incentivamos em algumas ocasiões, por que agora, com o time jogando bola? Claro que que eu falo, tá faltando resultado, mas estamos jogando bola, jogando bem. Por que nós não vamos acreditar? Carlos Pessoa aqui também falando que acredita. Então, galera, vamos acreditar sempre. O Fluminense é a nossa vida, nós somos o Fluminense. E aqui, ó, o Vinícius Rodrigues falando aqui, ó, fui de caravana com a Young em 2007, 2008 e 2009. E aí concordo com ele que o Diniz está sendo teimoso. Então, galera, segunda-feira, 7h30 da noite. E aí a gente tinha prometido pelo YouTube, mas ainda estamos fazendo alguns ajustes, então vai ser aqui pelo Facebook, Mesa Redonda Flu News. Espero todos vocês lá. Disseu Pimentel, eu acredito. Douglas Almeida, eu acredito. Então, galera, vamos nos fazer presente e botar esse eu acredito lá no Maracanã. Vamos empurrar esse time. Se o resultado não está vindo, vamos nós fazer o resultado. Se a gente for para lá e empurrar, aí eu acredito mais ainda. Tá certo, galera? Só para não deixar em branco, 100 anos de Laranjeiras, ainda espero e acredito que nós vamos voltar para nossa casa. Pessoal que acompanha aqui a Flu News viu a gente fazendo a cobertura de um projeto muito legal de revitalização de Laranjeiras. E aí já fica aqui um compromisso com o próximo presidente. É uma pergunta que a gente sempre faz e vamos cobrar, porque dá para revitalizar Laranjeiras, dá para reaproveitar, não pode desperdiçar. Quem tem a oportunidade de ir lá, já vê como está aquele nossas arquibancadas praticamente todas devastadas. Não vamos entregar nosso estádio de bandeja. Dá para melhorar, dá para revitalizar Laranjeiras. Então, galera, queria deixar aqui minha homenagem a Laranjeiras e acredito que ainda vamos comemorar um título lá dentro do nosso caldeirão, transformar Laranjeiras em nosso caldeirão e comemorar um título lá dentro para comemorar e brindar esses 100 anos aí, que seja daqui para frente 100 anos jogando dentro de casa. Que o próximo centenário, quando completar 200 anos, que seja com um jogo gigante dentro de Laranjeiras. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana. Secar alguns times amanhã é o que nos resta. Segunda-feira, 7h30, Mesa Redonda Flu News. Grande abraço. Gente, perdendo ou ganhando, eu sou a tricolor.